Todo mundo quer ganhar dinheiro agora com a alta da bolsa, mas a maioria dos investidores está entrando da pior maneira possível, que é comprando ações no topo ou mesmo fazendo compra de call a seco, vendo suas posições virando pó. Mas fique tranquilo, meu camarada, porque nesse vídeo eu vou te ensinar como se posicionar corretamente através das opções. Vou te ensinar a comprar ações na bolsa brasileira sem precisar desembolsar capital. Isso se chama compra sintética de ações e é o que eu vou te ensinar nesse vídeo. De forma mais eficiente, você consegue controlar um capital maior. Então me segue até o final desse vídeo. Vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira de volta aqui com você no YouTube. Tô gravando aqui direto do inverno europeu, aqui nos Alpes franceses. E a verdade é a seguinte, quando a Bolsa de Valores está em alta, o nosso índice Bovespa, a gente vê ele subindo toda semana, basicamente, é fundamental você entender estratégias de opções que podem te proporcionar um ganho maior nessa tendência de alta. Mas para isso você tem que ter o conhecimento correto e se posicionar também corretamente nessas estratégias. E meu objetivo aqui nesse vídeo é justamente mostrar para você uma dessas estruturas, no caso a compra sintética de ações, e como você consegue implementar de forma muito mais acessível. Provavelmente já te falaram para você fazer uma compra de call a seco. Bolsa está em alta, você vai comprar uma call a seco e você vai ver a sua posição ganhando preço aí ao longo do tempo, não é verdade? Só que aí você vai lá, compra essa call, primeiro tem um desembolso grande, geralmente você paga muito por ela, e se a ação ela ficar lateral ou ela subir pouco, a sua posição ela vai pro pó rapidamente, ou seja, aquilo que você pagou, vamos dizer R$300, R$1.000, vai para zero se a ação não subir. E muitas vezes não é porque a análise foi mal feita, mas porque a execução não foi das melhores. E a partir de agora eu vou te mostrar por quê que você tem que estar escolhendo a estratégia certa para você surfar tendência de alta na bolsa e como utilizar as opções de forma profissional, utilizando as estruturas de opções. Vou te ensinar passo a passo, vou te mostrar como você faz para simular a sua estratégia, margem necessária, manejo, alvo, tudo completo nesse vídeo. E como falamos de compra de call a seco, de fato ela é uma das componentes na compra sintética de ações, é importante a gente distinguir aqui qual é o problema da compra de call a seco. Quando você compra uma call a seco, você tem o direito de comprar a ação. Isso aí é excelente, né? Ao invés de você, por exemplo, Petrobras R$31, você paga R$1 ali na call e você tem o direito de comprar Petrobras. Com o valor de R$1, você consegue alavancar, então, o preço de uma ação de 30, né? Então você consegue, de fato, uma alavancagem interessante na compra de call. Porém, você enfrenta 3 inimigos ao mesmo tempo, né? Você enfrenta o tempo, ou seja, a passagem do tempo é maléfica para sua posição. Quanto mais o tempo vai mexendo, o tempo vai passando, a ação não vai subindo, vai ficando lateral, isso é ruim para compra de call a seco. Segundo é o custo, você tem que desembolsar um capital, ou seja, uma estratégia de débito, você tem que ter aquele capital upfront ali, pagar por ele, e aí você inicia a sua estrutura. Diferente da compra sintética de ações, igual eu vou falar daqui a pouco, em que você não desembolsa esse capital, apenas exige-se margem, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho tudo certinho. E a terceira questão é que a estratégia ela tem que ser montada na hora exata, na hora perfeita, na hora que você antecipa a alta astronômica de uma ação. Se a ação não subir muito, você não ganha dinheiro. Então, se a ação cair, você perde. Ficar lateral, você perde. Subir pouco, você até pode sair no 0 a 0 ou ganhar pouco dinheiro. Agora, tem que subir muito, né? 1 de 4, muitas vezes acaba indo pro pó a compra de call a seco. Por isso que ela não é a melhor estratégia para você surfar bolsa em alta, beleza? E é aí que muita gente acerta a análise, muita gente do nosso grupo dos traders aí, se você não sabe, da mentoria do Trader Red, nós temos um grupo em que nós falamos sobre análise de ações, falamos sobre estratégias de opções, como juntar isso tudo realmente e gerar receita operando opções. Então, acertar a análise não significa que você vai ganhar na sua estratégia. Esse aqui é o ponto. Por exemplo, se você pegar aqui as ações da Suzano, por exemplo, né, que engataram uma tendência de alta por conta da força do dólar, o dólar ganhou força nas últimas semanas, né? Observe como, de fato, ela engatou uma tendência de alta. Porém, quem comprou call aqui de Suzano, que é um ativo mais lateral, mais arrastado, pode não estar tendo o resultado que queria, a não ser que tenha comprado aqui embaixo, aqui nos 46. Então, a análise, ela pode estar indo de acordo com o que você está pensando, mas se você compra uma call, você
você exige que suba muito e suba rápido. Não vou me aprofundar muito na compra de call, mas o ideal é que seja um ativo que esteja em franca tendência de alta para dar certo. Já a compra sintética, ela consegue ser mais benevolente, você consegue realmente armar posições com mais tranquilidade e sem pressão. E o que é então essa compra sintética de ações? Como é que se utiliza as opções para simular uma ação? É isso que eu vou te mostrar aqui agora, né? Primeiro você vai estar simulando a ação, igual eu falei, né? Você vai estar olhando para a ação, o objeto. Eu vou exemplificar Petri 4, Petrobras, tem bastante liquidez, você consegue estar fazendo com mais tranquilidade, vários vencimentos. Enfim, você vai estar olhando a ação, beleza? Só que ao invés de você montar a sua estrutura na ação, você consegue fazer através das opções, de forma muito mais barata e de forma que não tem problema a passagem do tempo, já que você está vendido numa opção e comprado na outra. Para ficar claro para você, observe o seguinte: muita gente que já opera opções sabe que quando você faz uma venda de put, você quer mais é que a ação suba, não é verdade? A ação vá ganhando preço ao longo do tempo. Então a venda de put é uma estratégia que tem delta positivo, né? A compra de call também é uma estratégia que, quanto a ação sobe, você vai estar ganhando ao longo do tempo. Também é uma estratégia de delta positivo. Então, você junta duas peças que são delta positivo, trazem para você uma força motriz justamente para você estar simulando aí a alta do seu ativo objeto. Quando você faz uma venda de put, você tem a obrigação de ter que comprar aquele ativo objeto pelo preço pactuado, para isso você recebe o prêmio. Esse é o conceito da venda de put. E a compra de call, igual eu falei ao longo do vídeo, você tem o direito de comprar acima do strike se estiver acima do strike. Então, trabalhando com essas duas pontas juntas, você utiliza então justamente a compra sintética de opções. Mas como que eu, Felipe Figueira, faço a compra sintética, né? A compra sintética eu gosto de fazer fora do dinheiro, beleza? Então eu vou exemplificar em Petri 4 daqui a pouco, Petri 4 31,70. Então eu vou estar fazendo uma venda de put ligeiramente fora do dinheiro, ok? Out of the money, abaixo do preço atual, e vou comprar uma call por um valor menor, porque, veja bem, eu não quero desembolsar capital. Eu quero até coletar um pouco de crédito nessa estrutura, beleza? Para que eu não tenha desembolso, né? Desembolso, se você pensar aí, a Selic é 15%, é o pior cenário para você ter desembolso, né? Então você está nessa situação em que você coleta de um lado da venda de put um capital, beleza? Um crédito, e você injeta esse crédito numa compra de call a seco. Então você fica com uma estrutura quase 0 a 0, quase zero cost, né? E você consegue estar ganhando justamente com a alta do ativo objeto, com a alta, nesse caso, de Petri 4. Isso cria uma exposição direcional muito similar à compra da ação diretamente. Se você então vender 100 puts e comprar 100 calls, é como se você estivesse comprando efetivamente 100 ações do ativo objeto. Então é uma forma de você alavancar. Você não precisa da corretora para isso, fazer a tal da conta margem, uma alavancagem suja, através das opções, escolhendo o vencimento correto. Eu vou exemplificar o vencimento de janeiro, beleza? Fazendo a escolha boa do vencimento e manejo da sua operação, você está com a sua posição sossegado. E daqui a pouquinho, claro, eu vou falar também dos riscos que estão inerentes na compra sintética de ações. Mas como que funciona essa compra sintética? Primeiro, você vende uma put e recebe prêmio, igual eu te falei. Então você adianta esse capital. Por um outro lado, você dá vazão ali para sua compra de call, que exige um capital. Então a sua estrutura, no geral, né, sistema fechado, ela fica ali basicamente com um pouco custo, depende do strike que você for escolher. Eu vou escolher na prática com você direto do nosso simulador lá do clube e eu vou te ensinar como você olhar isso, olhar os prêmios para você fazer uma boa seleção da compra sintética, né? Em muitos casos, a sua venda da put já paga a sua call que está comprada, né? Então você consegue fazer ela com um custo muito pequeno, porém exige margem, exige inteligência financeira para você fazer a estratégia corretamente, claro. E o mais interessante é que é uma estrutura de opções. O tempo ele não está contra você igual na compra de call, né? Lembrando que você tem uma venda de put e essa venda de put está ajudando na passagem do tempo e está pagando a sua call que está comprada. Então você está ali numa posição mais sossegada, não tem pressão, você está simulando basicamente a ação objeto. É aí que fica bacana as opções. Isso é estrutura, isso não é aposta simplesmente. E agora eu vou simular na prática com você como é que faz essa compra sintética de ações. Então aqui no simulador de estratégias do nosso clube, você consegue estar
colocando o ativo objeto, por exemplo, Petri4, né? E você vai estar simulando aqui. Eu vou simular com você a compra sintética de ações, tá bom? Que tem duas pernas, simples de fazer, tá? Claro que no seu Profit, no módulo de opções, você consegue estar colocando na execução, né? Estou mostrando para você análise, simulação, como você faz, né, educacionalmente para entender mais sobre opções. Mas antes de eu falar justamente da compra sintética, vamos olhar a compra de call, né? Por que ela é danificadora da sua posição? Eu vou escolher o vencimento para daqui a um mês, né, 16/1, e vamos estar olhando aí, por exemplo, uma compra de call na linha do dinheiro. Olha só, a curva real é essa aqui que está aparecendo, que é essa douradinha, essa amarela aí, tá bom? Quanto mais a ação for subindo, o seu payoff vai aumentando, né? Aí você consegue até mudar a quantidade aqui, e quanto mais a ação subir, mais você vai ganhando, tá vendo? 700 e pouco, 800 e pouco, R$1.000. Quanto mais a ação subir, maravilhoso. Se a ação subir muito, no caso Petri4 subir muito, excelente, né? Até os 34 ali você realmente consegue fazer um bom dinheiro. Porém, qual é o problema da sua compra de call, né? A compra de call, verdadeiramente, ela vai descendo. Quanto tempo vai passando, você vai perdendo o famoso Theta, é o Theta Decay. Como é que você simula a passagem do tempo? Aqui no clube tem também. Conforme o tempo vai passando, olha como é que a nossa curva amarela, ela vai descendo e vai perdendo valor ao longo do tempo. Então, esse aqui é o risco de compra de call a seco, sem você saber o que você está fazendo, no ativo que você não analisou direito, você não viu se está em tendência de alta, você não viu se está lateral, você está simplesmente fazendo a estratégia do pozinho. Então, tem que analisar isso, tá? Tem que analisar justamente a passagem do tempo. Essa é a compra de call. Não é ela que eu tô falando aqui nesse vídeo, né? Eu tô falando da compra sintética de ações. Como montar ela partindo justamente da compra de call a seco? Primeira coisa, Petrobras está a 31,70. Beleza? Esse aí é o preço, você vai ver depois o ativo se você quiser, lembrando que isso aqui é uma simulação, não estou falando aqui de recomendação de compra e de venda, é a minha opinião pessoal e justamente montagem das estruturas, ok? Então beleza, partindo da compra de call a seco, vou manter o vencimento, mas o strike eu vou botar ligeiramente fora do dinheiro, tá bom? Tá naquele valor, vou botar aqui nos 34, vamos colocar assim, né? Então, 1000 calls aqui compradas, e aí eu vou estar também fazendo 1000 vendas, né, de put ligeiramente fora do dinheiro, beleza? Vai me acompanhando. Então, ó, venda de put, 1000 quantidades, mesmo vencimento, importante isso. E aí você pode colocar ligeiramente ali fora do dinheiro, né? Muito próximo da linha do dinheiro. Aqui o preço ele vai se atualizando. Então você consegue estar mexendo na sua estrutura de forma que a sua put ela pague a sua call. O mais importante aqui é que você não desembolse um capital muito grande, ou mesmo que você não desembolse de fato, né? Então você vai descendo, por exemplo, a sua call, aqui tá numa estrutura interessante. Então, esse é o preço atual de Petri4, essa aqui é a venda da sua put ligeiramente baixo do dinheiro e uma compra de call ali acima. Como é que vai ficar essa estrutura? Essa estrutura vai ficar aqui, ó, a compra sintética de ações, beleza? Então aqui tá Petri4, quanto mais ela subir, mais a estrutura ela vai simulando justamente a passagem do tempo também sendo considerada nisso, mas ela vai simulando justamente a direção em que tá o ativo objeto. Agora é importante observar o outro lado. É claro, né? Você está com uma venda de put em que se você não tiver o Notion, eu vou falar sobre margem daqui a pouquinho, você precisa estar atento para ter esse capital. Para caso caia demais, você não saiba fazer manejo, você esteja preparado. Porém, como você está com uma venda de put, você está falando assim, olha, eu aceito comprar esse ativo no preço menor que o de mercado. Ou seja, se eu tiver que comprar, eu vou comprar no preço mais barato. Então, claro, quem já vende put pode ver aqui uma forma de justamente estar simulando o ativo objeto, né? É claro que essa distância entre os strikes, ela pode ser menor, ela pode ser mais estreitinha, né? E o vencimento pode ser 3 meses, pode ser 1 ano. Estou mostrando para você justamente o funcionamento de você acoplar uma venda de put com uma compra de call, criando então a famosa compra sintética. Se você quiser jogar tudo no strike na linha do dinheiro, você vai ter um valor a pagar provavelmente, porque as calls são mais caras do que as puts, né? Importante até por causa da taxa de juros, esse é o diferencial, né? E quanto mais longo, mais distante, então, o efeito ROA, né? Então, você tendo aqui, por exemplo, você pode realmente simular bastante o ativo objeto, claro que tem o preço do carrego, que é justamente o que eu te falei, da taxa de juros, né? Mas você consegue ficar com uma reta muito parecida, porém, você tem um preço a pagar, né? Já que você está comprando por um preço maior do que você está vendendo, então tem um desembolso pequeno, porém tem
o desembolso se você botar tudo na linha do dinheiro, é claro. Então, para essa compra de ações sintética aqui, da Petri A357 e a Petri M328, conforme Petri 4 for subindo, eu vou ganhando ao longo do tempo, amaciado, é claro, por essa região de custo, né, da sua estrutura, né? Então, conforme for subindo, você vai estar então sendo remunerado ali pelo ganho do ativo. Agora, caso o ativo fique lateral, ou suba pouco, ou caia pouco no vencimento, essa é que é a beleza. Uma estrutura vai estar compensando a outra. Então, você simplesmente não vai ter custo, não vai ter desembolso final, não vai ter prejuízo, né? Caso no vencimento ela não esteja abaixo do valor da put que você vendeu, né? Então, tem uma região de zero custo e uma região de lucro muito grande. E a região de prejuízo, é importante você se atentar. Claro, não existe estrutura milagrosa, existe uma troca, mas você consegue justamente minimizar o seu dano tendo notional, tendo o capital da sua venda de put. Então é uma estrutura que acaba tendo uma alta taxa de acerto se você leva até o vencimento, é claro. Eu gosto de pensar assim, se subir muito, maravilha, faz um bom dinheiro. Se cair ou cair pouco ou ficar lateral, espere que vai ficar mais ou menos no 0 a 0. Agora, se cair muito, você precisa honrar a compra do ativo objeto, porque essa aqui é a obrigação na sua venda da put. Mas quanto que precisa de margem para armar a compra de ações sintéticas? É aqui que a coisa fica interessante. E também é aqui que os iniciantes cometem o maior erro, porque eles armam a estrutura, não sabem das obrigações, não sabem dos direitos e simplesmente tocam e vão embora, só olham o lucro. Essa é a maneira errada de operar opções. Vamos olhar agora quanto que precisa de margem para armar essa estrutura. De forma conservadora, considerando apenas a sua venda de put, que é o que chama margem de fato, você tem então a Petri M328, e aí eu vou jogar no sistema quanto que você precisa para 1000 puts vendidas dessa put, né, dessa opção de venda. No nosso sistema de controle de margem, você consegue estar fazendo essa simulação, né? Você coloca aqui o ticker certinho, você bota a quantidade, bota a venda, e ele vai mostrar para mim aqui quanto que precisa de margem, quanto de fato é necessário para estar operando isso. Para 1000 contratos, a margem exigida é de R$ 8.243. E eu estou desconsiderando o fato de que você tem uma compra de call a seco. Então, só considerando a venda da put, isso seria o exigido, né? 8.243. Agora, a ação da Petrobras, ela está naquele valor que eu te mostrei, né? De R$ 31,70. Então, se você tivesse que comprar 1000 ações da Petrobras, seria então um valor muito superior, né? 31.700. Agora, operando na margem, o que não é recomendável você, né, usar a margem ali diretamente, considerar aquilo ali, porque caso caia a sua posição, a margem vai variando, já que isso aqui é sincronizado com a B3, então quando o ativo vai caindo, a margem vai subindo. Importante se atentar nisso, não fique no limite da margem. Porém, se você colocar esse valor aí, justamente 31.700, seria o necessário para você operar as ações, né? E você fizer a compra sintética, você tem aí uma alavancagem quase de 4 vezes, né? Você consegue movimentar um capital maior com a compra sintética de ações, utilizando as opções, o vencimento adequado e, claro, consciente das obrigações na venda da put principalmente. Lembrando que aqui eu estou falando da compra sintética de ações, você também consegue fazer a venda sintética de ações, que aí você faz o oposto dessa estrutura. Se você tiver interesse, bota nos comentários que eu posso até gravar um vídeo, mas é basicamente o contrário, você vende call e você compra put, então você fica como se fosse vendido na ação, tá? Mas vamos seguir no exemplo da compra sintética de ações, porque bolsa em tendência de alta faz mais sentido, na minha opinião, para determinados ativos. Claro, você tem que analisar o ativo corretamente, mas faz mais sentido falar sobre essa estrutura. Então, para quem que faz sentido a compra sintética de ações? Para quem já comprou call e se frustrou, para quem está buscando fazer uma compra de ações sintéticas, alavancar certas posições, sem precisar se expor demais, né? Controlando direitinho sua margem, sabendo o que é a venda de put principalmente, né? Então é para quem já começou no mercado de opções, não é para quem está começando do zero, que já entende um pouco das estruturas, porque você vai ter que lidar com a sua venda de put, igual eu tô falando aqui já pela 5ª vez, né? Em último caso, você tem que fazer manejo da sua posição, caso ela esteja grande. Você pode, ao invés de comprar call, você pode vender call para neutralizar o delta. Aí já é um papo mais avançado, tem aqui no canal manejo de estruturas vendidas e se atentar na margem, porque ela atualiza todo dia. Então, ganhar com a alta da bolsa não significa você armar estruturas no impulso, comprar call de qualquer ativo sem saber o que você está fazendo. Utilizando estratégia, fazendo análise corretamente, a sua chance de sucesso no mercado é muito maior. E esse é o tipo de estrutura que as corretoras odeiam que você saiba, né? Justamente
permite você ser independente, pensar fora da caixa e utilizar estruturas que podem ser simples, mas que podem gerar bons resultados em tendência de alta da Bolsa Brasileira. Você quer aprender mais estratégias de opções? Coloca aqui nos comentários o que você quer aprender, qual a estrutura que ninguém te ensinou e o Filipão tá te ensinando aqui diretão pra você, beleza? Coloca aí, quem sabe eu faço um vídeo a respeito, beleza? Aqui foi o Felipe Figueira, direto dos Alpes, agora eu vou dar uma esquiada, grande abraço, valeu!